O Cortiço, biografia. Aloísio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo nasce em São Luís, dia 14 de abril de 1857. Com 17 anos, viaja para o Rio de Janeiro e frequenta a Academia Imperial de Belas Artes. Aos poucos, passa a escrever poesias e desenhar caricaturas em revistas e jornais da época. Azevedo publica seu primeiro romance em 1888, denominado Uma Lágrima de Mulher, e assim passa a sobreviver dos dividendos do ofício de escritor. Foi também diplomata, carreira que o fez representar o Brasil em vários países e com a qual finaliza sua carreira literária a partir de 1895. Até esse ano havia escrito 19 trabalhos. Morre em Buenos Aires em 21 de janeiro de 1913, quando era vice-cônsul do Brasil. Azevedo escreveu sobre temas como o preconceito de cor, classes sociais menos privilegiadas, adultério e o vício. É considerado como o criador do movimento naturalista no Brasil. Há 3 livros que proporcionam a consagração de Aloísio: O Cortiço, de 1890, Casa de Pensão, de 1884 e O Mulato, em 1881. Da obra. A obra O Cortiço possui 23 capítulos e é narrado em primeira pessoa por um narrador que tem total controle da obra. Não há, de forma precisa, a data em que se desenrolam os acontecimentos no livro, mas, sem dúvida, os acontecimentos históricos referem-se ao Brasil do final do século XIX, mais especificamente à cidade do Rio de Janeiro. Resumo do livro. João Romão é um comerciante do subúrbio carioca. Português e branco, ele reúne todas as suas economias e faz inúmeros sacrifícios pessoais, como, por exemplo, comer as piores frutas da horta para vender as mais bonitas, para comprar seu estabelecimento e tentar enriquecer. João acaba se relacionando com Bertoleza, uma ex-escrava que havia fugido de seus antigos senhores. Ela possuía uma quitanda e tinha algumas economias também. Exercendo sua ambição sem limite, ele engana a moça e com suas economias compra um pedaço de terra, aumentando sua propriedade. Para que Bertoleza não ficasse desconfiada, ele mostra a ela uma falsa carta de alforria supostamente comprada por ele. O tempo passa e João continua com a vontade de enriquecer a todo custo. Ele faz com que Bertoleza trabalhe sem folga, dia a dia. O protagonista, através dessa estratégia, acaba comprando mais um pedaço de terra e construindo 3 casas muito simples para alugar. Logo, as casas são alugadas e o português, que representa o capitalismo voraz, vê os lucros aumentarem. Com isso, aumenta também o número de casas construídas por ele e o local acaba se tornando um cortiço. Até que um dia, um português, o Sr. Miranda, vem morar ao lado da casa de João Romão. Miranda era um homem de posses e tinha a imagem de pertencer a uma classe social mais elevada que a maioria das pessoas. Miranda não gostava de Romão e invejava a sua condição econômica. O cortiço tinha todo tipo de gente. Havia malandros, benzedeiras, mulheres da vida, assassinos e havia também uma lavadeira, cujos filhos não tinham semelhança um com o outro. No cortiço morava também a mulata dançarina Rita Baiana, que estava envolvida com Firmo, um malandro e capoeirista valentão do local. Na ocasião de uma festa, a Rita Baiana dança e o personagem Jerônimo, empregado de Romão, quase enlouquece de ver o gingado da moça. Firmo, impregnado de ciúmes, parte para a briga com Jerônimo. Jerônimo acaba sofrendo as consequências de lutar contra um capoeirista e tem a barriga aberta por uma navalha. Fato foi que outro cortiço surge na rua também. Os moradores do cortiço de João Romão apelidam o outro cortiço de Cabeça de Gato, enquanto que os moradores do Cabeça de Gato chamam o cortiço de João de Carapicus. Um feito trágico acontece. Firmo é morto por Jerônimo.
Este vai para o hospital após a briga com Firmo e depois prepara para ele uma emboscada. Na tocaia, Firmo é morto com pauladas e Jerônimo foge com Rita Baiana, deixando sua esposa para trás. Após o homicídio, o clima entre os dois cortiços torna-se perigoso. Firmo tinha ido morar no Cabeça de Gato e após sua morte, os moradores desse cortiço querem se vingar do pessoal do Carapicus. No entanto, várias residências do cortiço de Romão pegam fogo. O clima tenso dá lugar ao pesar das perdas e a rixa entre os cortiços desaparece. A reconstrução do cortiço ocorre sem maiores problemas, porque Romão possui bastante dinheiro. Por falar em dinheiro, agora que ele estava bem das finanças, o português queria concretizar um antigo sonho: casar com uma mulher que fosse fina e educada. Ele faz suas investidas na filha de Miranda, chamada Zulmira. Romão recebe a ajuda de Botelho, homem que vivia na casa de Miranda e que tinha o seu apreço. Botelho cobra dinheiro do português sobre o serviço de amenizar os obstáculos do caminho para a conquista de Zulmira. De fato, a tentativa dá certa e a união está arrumada entre a filha de Miranda e João. Tanto os interesses de um quanto os interesses do outro foram levados em consideração nessa negociação de casamento. E Bertoleza? O destino da ex-escrava foi muito duro. Para livrar-se dela, João Romão a denuncia na forma de um aviso para seus antigos senhores. Como Bertoleza havia fugido, era de direito dos antigos senhores a posse dela como escrava. Quando ela percebe a chegada da polícia e o que estava por acontecer, se mata com uma faca com a qual limpava um peixe que seria servido na refeição para João Romão. Por ironia do destino, João Romão recebe um título de sócio benemérito que estava envolvido com a causa abolicionista. De maneira geral, o Cortiço trata-se de um romance social, onde as histórias se entrelaçam, sendo o Cortiço o gerador de toda a trama. A história é ainda uma crítica ao capitalismo selvagem, representada na figura ambiciosa de João Romão, que abdica de tudo para juntar dinheiro. Interessante observar que, mesmo sendo o dinheiro seu principal objetivo, ele não o desfruta. O tema pode ser entendido como o pecado da ambição e a exploração do homem pelo próprio homem. Por fim, podemos apontar que o romance enfatiza a força dos instintos e a forma mais degradante deles é o sexo. Este é mostrado no romance como causador da destruição e desrespeito ao matrimônio, traições e prostituição. Já entendi!